Bem-vindo ao Pod Casa, o podcast que mostra o poder da casa. Eu sou Inês Franco e transformo vidas através dos espaços que habitamos. Mestre Feng Shui e autora do livro Dá uma volta à tua casa, transforma a tua vida. Semanalmente vou trazer temas ligados ao Feng Shui, meditação, espiritualidade e partilhar histórias reais de pessoas reais que mudaram a vida usando o poder da casa. Esmeralda, bem-vinda ao Pod Casa. Muito Mais obrigada. um Pod Casa em que vamos falar de um tema que eu gosto muito, que são os alunos que se tornaram profissionais, portanto, que fizeram o seu percurso pelas casas, pela astrologia do Qi, que fizeram o seu percurso pelo Feng Shui e hoje levam esta magia à casa dos outros. Bem-vinda, Esmeralda. Muito obrigada, Inês. É uma honra estar aqui a falar contigo. Obrigada, minha querida. Esmeralda, a alquimia do Feng Shui é o teu projeto de Feng Shui. Tu levas esta alquimia para a casa dos outros, para os espaços comerciais, levas esta alquimia contigo para a vida. Sim. Conta-nos uma coisa, quem é a Esmeralda, como é que a Esmeralda chegou ao Feng Shui, o que é que o Feng Shui mudou na tua vida, mas principalmente explica-nos aqui um bocadinho do que é e o que é que tu fazes nesta alquimia do Feng Shui. A Esmeralda é alguém que durante muitos anos esteve ligada aos trânsitos em Portugal e a determinada altura largou isso tudo e resolveu ir morar para a África. Morei lá durante uns anos, porque é o meu continente, e no regresso acabei por perceber que não me identificava com nada. A minha formação base é tradução, mas voltar de um continente como a África e ter que estar fechada horas e horas a fazer traduções não funcionava comigo. Num escritório, fechadinha, fechadinha, uma pessoa que nós sabemos ter uma astrologia do Qi de liberdade, de viagens, de comunicação, de estar na natureza. Regressaste a Portugal, um país muito mais cinzento de onde tu vinhas, e fecharam-te num escritório a fazer traduções. Exatamente. E conta-nos então o que é que aconteceu a partir daí. A partir daí comecei a investigar, a ver o que é que poderia haver que eu gostasse de fazer. Encontrei-te na internet. Encontrei-te, gostei daquilo que tu falavas, daquilo que tu mostravas. Acabei por te conhecer pessoalmente em 2015, num festival zen no Porto. No Palácio de Cristal. No Palácio de Cristal, sim. Em que tu estavas lá e assistia às tuas palestras. Acho que dei duas fizeram palestras. Um clique. Acho que dei duas palestras nesse festival. Lembro-me que acho que foram 2 palestras e foi a primeira vez que eu trabalhei no Porto. E a partir daí até hoje, sempre Porto, maravilha, corre tudo bem, o que se faz lá flui, carteira de clientes sempre satisfeitos, tenho muitas alunas do Porto, até te vou dizer, uma vez houve uma pessoa que me contactou por uma rede social, já não sei dizer qual é que era, eu queria uma consulta sua, mas eu estou em Lisboa, e eu disse, mas eu também estou em Lisboa, eu vejo tanta coisa do Porto, pensei que estava no Porto, portanto eu tenho essa ligação ao Porto, que é sistémica, portanto que eu tenho parte da família que vive aí nessa zona. Então, a partir daí, 2015, salvo erro, outubro, conhecemos-nos no Palácio de Cristal. Conhecemos e pronto, começou a haver uma ligação muito maior, comecei a investigar sobre Feng Shui e depois fiz todas as tuas formações, não é? Sim, tu tens uma coleção de formações desde que eu dou. Desde começaste por workshops, cursos, tudo que tu estás a fazer, eu já assisti. O ano passado terminaste o que eu dou mais avançado, que é o da astrologia. Astrologia do Qi? Astrologia da casa? Astrologia do Qi e astrologia da casa. Mas tu tens feito um percurso grande pelo Feng Shui, com várias histórias de alquimia, com
começaste por fazer Feng Shui para as amigas e entretanto foi crescendo e fazes para mais pessoas. Neste momento faço profissionalmente, não é? Profissionalmente, neste momento profissionalmente, mas eu acho que se começa sempre assim, nós fazemos em nós, depois fazemos para as nossas pessoas à nossa volta e depois começamos a espalhar a magia. Inclusivamente tu não fazes só no Porto, vais a vários sítios Sim, como tu disseste há bocadinho, eu adoro viajar, liberdade, portanto eu vou a qualquer sítio do país e não só, também pode ser estrangeiro. Chamem a Esmeralda se precisarem de uma consulta de Feng Shui. Podem chamar a Esmeralda que ela vai a qualquer parte do mundo dar a consulta de Feng Shui. Olha, a par do Feng Shui, tu na alquimia Feng Shui também trabalhas com a geobiologia. Sim, a partir de determinada altura foi importante para mim dedicar-me também à geobiologia, porque ela é um complemento do Feng Shui. Ou seja, é muito importante que se saiba exatamente. Não é? Eu não sou arquiteta, mas tu como arquiteta entendes melhor, talvez. É importante saber onde posicionamos a casa onde vamos habitar, ou se compramos um apartamento, saber o que é que temos por baixo, o que é que temos por cima, porque tudo isso influi, não é? E por vezes, sem um estudo de geobiologia, não conseguimos aplicar um bom Feng Shui. Ou seja, nós até aplicamos, mas às vezes os resultados, quando nós já aplicamos muita coisa de Feng Shui e não estamos a obter os resultados a nível da saúde, do dormir, do dormir principalmente. Eu normalmente recorro também a um terapeuta de geobiologia, porque geobiologia não é Feng Shui, mas eu acho que eles trabalham de mãos dadas. Sim, okay? É importante. Eu queria que tu explicasses um bocadinho isto, que estás mais habilitada do que eu para explicar isto, porque isto os arquitetos põem no terreno, mas às vezes não sabem muito bem o que é que está lá no terreno, porque não é estudado, ninguém lhes ensinou. É claro que há aquelas coisas básicas como não construímos numa linha de água, não construímos muito perto de um rio, que é uma coisa, por exemplo, que acontece muito em Lisboa e no Porto. As questões das insónias, e eu às vezes olho e penso, mas ok, parte de Lisboa e de Porto estão construídos no leito do rio, portanto tens linhas de água por trás. Nunca se deveria ter construído em determinadas zonas. Mas eu queria que tu explicasses, muitas vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra e acham que geobiologia é Feng Shui e acham que Feng Shui é geobiologia e não percebem bem a diferença entre uma coisa e outra. Tu até às vezes juntas as duas coisas, mas uma coisa é uma consulta de Feng Shui, outra coisa é uma consulta de geobiologia. Sendo que, se elas estiverem de mãos dadas, o cliente usufrui e fica com um trabalho muito, muito melhor. Queria que tu explicasse um bocadinho qual é a diferença e como é que tu funcionas com estas duas terapias. Eu vou-te explicar o que é geobiologia para mim. Portanto, é a ciência que estuda os efeitos das radiações vindas do solo e do meio ambiente sobre os seres vivos. Tanto seja seres humanos como outros seres, não é? Portanto, é tudo aquilo que envolve hoje em dia as grandes preocupações, pelo menos as minhas em cidade, não é? No meio mais citadino, é na realidade as influências eletromagnéticas. Nós estamos rodeados de antenas e a influência que isso tem no sono das pessoas e na saúde é brutal. Do bem-estar. A forma como os edifícios estão construídos. Por exemplo, os fios que circulam nas nossas paredes de eletricidade, que a gente acha que a eletricidade foi o melhor que nos aconteceu e na realidade não é bem assim. Nós estamos a ser bombardeados constantemente com essas influências e há já muitos casos de pessoas que contraíram doenças terminais só pelo facto de estarem numa zona da casa em que essa influência dos cabos elétricos que não estavam da melhor forma colocados e a pessoa desenvolveu doenças terminais e acabou por morrer. Várias pessoas.
Sim, há muitos estudos sobre isso. Mas na prática, onde é que tu sentes que a geobiologia te pode ajudar? Nós no Feng Shui sabemos que há algumas zonas da casa que nos dão uma coisa muito acelerada. Por exemplo, eu não gosto de ter ninguém a dormir encostado à parede do prédio que dá para o elevador. Pronto, porque tens aí uma energia muito de movimento, uma energia que não contribui para a calma, para a paz e para a tranquilidade que tu necessitas quando estás a dormir. A geobiologia ajuda muito a tratar e a minimizar essas energias que estão muitas vezes no terreno. Eu vou-te dar um exemplo prático mais arquitetónico, que é, e que eu aí também gosto de recorrer à geobiologia. Começaste uma obra, estava tudo alinhado, tudo projetado, tudo organizado e de repente a obra tem um acidente, o material vem trocado, pensas que vais fazer uma coisa de uma maneira, a parede cai, por aí fora. Quando começas a ter muitos fenómenos nestes numa obra... Existem as interferências telúricas do local. Costumo dizer, este terreno não quer receber este edifício. Explica-nos como é que uma consulta de geobiologia nos pode ajudar não só na nossa casa, e por exemplo as radiações hoje em dia é uma coisa que nos preocupa, principalmente quem vive em cidades, e eu vou partilhar aqui uma história que aconteceu comigo, que eu quando a minha filha era mais pequena, a partir de uma determinada hora eu desligava o wireless. Também gostei. Que era para não termos as radiações a passear pela casa e para não termos acesso à internet, por aí fora, durante a noite. E há um dia que eu vou ao meu telefone e percebo que o meu telefone tinha rede, que dela também, nananã. Portanto, como nós nos damos... É o desafio de vir morar em cidade, não é? Como nós nos damos com os vizinhos, até tínhamos já, por motivos práticos, se calhar alguma vez estado em casa de alguém do prédio e pusemos a password para usar a internet. Portanto, eu apanhava a internet pelo menos de 8 pessoas. Sim. Okay? Então, tu até fazes a tua parte, até desligas o teu wireless, até há muitas coisas que eu tenho, aquelas tomadas, aquelas triplas que tu desligas mesmo de um botão. Sim. Mas na realidade, principalmente se nós vivemos numa zona mais urbana, nós estamos sujeitos à energia também que vem de outros lados. Certo? Claro, para isso existem soluções especiais, não é? Sim. Não são ainda assim tão baratas como isso, mas tu consegues, através, por exemplo, de um determinado tipo de cortina, bloquear completamente na tua cama, tanto na tua cama, bloquear completamente qualquer tipo de sinal eletromagnético. Ainda não é muito acessível, não está muito divulgado, mas em casos em que a pessoa já está com alguns problemas de saúde e não se sabe exatamente o que é, não é? Porque não se chega a esta conclusão logo de repente, é uma das coisas que eu aconselho. Olha, resumindo aqui, então, a geobiologia trabalha a energia não só do terreno, mas também dessas influências todas. Como é que funciona na prática uma consulta de geobiologia? Eu vou ao local, antes de ir ao local, a pessoa fornece uma morada, portanto, eu gosto de conhecer o local através do Google para ver o que é que tem nas redondezas, investigar os postes de tensão, essas coisas. Depois, no local, é feita uma leitura com o pêndulo, com as dual rod, mais conhecidas por varinhas radiestésicas, e com equipamento de medição eletromagnética. Portanto, é um estudo que demora algum tempo, tal como o Feng Shui. Quando fazemos uma consulta de Feng Shui, vamos sentir a casa, isso tudo. Ver o espaço em movimento. Vamos ver o que é que tem de eletrodomésticos em casa, onde é que estão situados em relação ao local onde a pessoa está mais tempo. Normalmente é o quarto ou os quartos. E a partir dessa observação, vamos fazer o nosso plano para minimizar essas coisas. Não há coisas que não consegues mesmo fazer. Consegues nada, reduzir o impacto, não é? Sim, conseguimos. Olha, então será uma consulta que pode ter coisas parecidas com o do Feng Shui, mas é uma consulta à parte do Feng Shui. Mas visa também o bem-estar completamente na casa, o bem-estar da dos pessoa, habitantes. todos. Sim. Eu não aconselharia ninguém a construir uma casa de novo sem fazer uma consulta de geobiologia no terreno.
E quando nós estamos numa casa e notamos que de repente eu mudei para esta casa e estou a dormir pior, ou estou com desafios de saúde, etc., não só ver o Feng Shui, mas também ver a parte da geobiologia. Consegues-nos dizer assim 2 ou 3 coisas que não deva mesmo ter perto de casa? Eu vou-te dar um exemplo. Nós já vivemos as duas numa cidade que é Coimbra, não é? Onde estudámos. Não nos conhecíamos na altura. Não. E na altura que eu vivia em Coimbra foi quando eu adoeci e não estive muito bem de saúde. E eu vivia num prédio em que toda a gente estava muito feliz nesse prédio. Porque tinha começado os telemóveis, foi o boom de toda a gente começar a ter telemóvel. E acho que era a Vodafone, eu não sei reconstituir bem. A Vodafone pagava uma pipa de massa. Foi das primeiras para ter uma antena no telhado. Pagava uma pipa de massa para ter uma antena no telhado. Então tu vivias num prédio que tinha elevador, isto, aquilo, outro, e não tinhas condomínio para pagar. Porque só a Vodafone ter lá a antena já te pagava as despesas do condomínio. Exatamente. Maravilha. O que é certo é que eu não me lembro de ter estado nesta casa a 100% de saúde. Exatamente. Uma das coisas a evitar são as antenas de telecomunicações, os postes de alta tensão, não estar debaixo de um poste, ou seja, naquela linha entre postes, de preferência estar o mais longe possível desses postes, porque eles mesmo não estando debaixo, eles emitem uma radiação incrível. E também não está sob linhas de água, não é? Mas essa aí é aquela parte menos visível, mas assim aquelas visíveis é realmente os postos de alta tensão e as antenas de telecomunicações. Quem vai procurar casa, ter atenção à envolvente. Exatamente, olhar ao próprio prédio, porque pode ter lá uma antena de telemóveis e não saber. Fazer o estudo de geobiologia, caso tu vivas numa casa e tenhas alguma dessas coisas relativamente perto. Eu, por exemplo, os comboios, a mim também é uma energia que eu sinto que traz muita densidade a nível energético. O aeroporto, aqui em Lisboa temos uma coisa muito que é, às vezes as pessoas não se apercebem, mas o metro está a passar por baixo. Exato. Eu já trabalhei num gabinete de arquitetura em que nós sentíamos o metro. A trepidação. A trepidação do metro. E era num sítio lindíssimo, em pleno Chiado, com vista para o rio, um sítio maravilhoso, uma equipa espetacular, gostei imenso de trabalhar ali. Apesar de eu não gostar muito de arquitetura, mas o pacote era, de modo geral, era atrativo. E tínhamos muito bem-estar, estávamos muito bem uns com os outros. Era uma equipa que funcionava muito bem. Isso às vezes no sítio onde tu trabalhas também é importante. Mas eu lembro perfeitamente daquele, nos primeiros dias, me fazer imensa confusão, que é, eu estou sentada no computador e estou a sentir o chão a tremer. A tremer. Porque o metro passa por baixo. Em Lisboa isto acontece muito. No Porto o metro anda à superfície. Há umas partes que não anda à superfície, há outras que anda à superfície. Como é um metro muito mais recente e uma construção melhor, não é? Pois, portanto, muito mais evoluída, eu no Porto nunca senti tanto esse efeito negativo do metro. Agora depende também da proximidade a que tu estás. É que estás. Então, Esmeralda, se calhar aconselhávamos a quem tiver esta conjuntura toda... seria importante, se calhar, tratar a geobiologia da sua casa. E quando eu digo tratar... Estar atenta. Eu posso-te contar um caso que eu tive de alguém que comprou um apartamento, é fora do Porto, numa cidade no norte, comprou um apartamento e que lhe disseram que as garagens não estavam disponíveis para venda. Portanto, não faziam parte do bloco, eram só 4 apartamentos. Tinha o edifício, mas que as garagens era outra coisa que não estavam disponíveis. E o certo é que ela nunca dormiu bem, começou a desenvolver problemas respiratórios graves, além de ter um poste, não era um poste de alta tensão, só aquelas casas da EDP. PT. Um PT. Muito perto. Depois eu vim a descobrir porque é que as garagens não estavam incluídas.
é que as garagens estavam sempre com água até meio. Portanto, quem vendeu sabia exatamente o que estava a vender. Portanto, muita atenção, falar com as pessoas em volta, com os vizinhos ou futuros vizinhos, tentar saber o que é que se passa, porque neste caso era assim uma coisa abismal mesmo. Olha, isso é aquela situação de Feng Shui em que nós muitas vezes falamos que antes de analisares o apartamento onde vais dar a consulta de Feng Shui, analisa a unidade de análise. O que é a unidade de análise? É o edifício em si. Sim. O edifício, eu costumo dizer que nós no Feng Shui vamos do macro para o micro, portanto tu começas por observar a envolvente, tal como na geobiologia, observar o edifício em si, o que é que está mais próximo do edifício, e só depois é que vais trabalhar o apartamento, tu vais fazer consulta. Porquê? Porque, e acho que a pessoa quando faz a compra de uma casa, também deve fazer a análise desta forma, que é, ok, eu posso ter um apartamento por dentro até espetacular, mas eu posso estar a receber energias muito negativas do exterior. Eu já apanhei prédios com casos desses em Lisboa, portanto perto do rio, onde as garagens estão constantemente com água, mas que ninguém os enganou, os proprietários sabiam que tinham água. Aliás, há alguns prédios que se constroem e têm logo uma bomba para tirar a água. Para retirar a água. Para retirar a água, muito junto ao mar ou muito junto ao rio. Estamos a falar de Lisboa e de Porto, mas há outros casos em Portugal, mas Lisboa e Porto realmente estão construídas em leito de rio, não é? Pronto, sim. Então estamos completamente... Temos paisagens maravilhosas, esplanadas... Convências, maravilha. Maravilha, os turistas adoram, mas na realidade quem vive ali perto pode ter alguns desafios. Esmeralda, quem te quiser contactar para uma consulta de Feng Shui ou de Geobiologia, onde é que te pode encontrar? No Instagram. A página é Alquimia do Feng Shui. Alquimia do Feng Shui. E na Alquimia do Feng Shui, tu tens lá os teus contactos telefónicos, e-mail? Contactos telefónicos, e-mails, tudo. Ok, então quem precisar de uma consulta de Feng Shui ou de Geobiologia, pode contactar a Esmeralda, independentemente do local onde esteja, porque tu gostas muito de viajar, então vais ter muita cliente. Não és como a Inês Franco, que vamos fazer pelo Zoom. Não, eu gosto mesmo de viajar. Tu gostas mesmo de viajar. Olha, Esmeralda, só para terminar, e sabes que eu, nesta rúbrica do podcast em que eu falo com os alunos que se tornaram profissionais, portanto que fazem do Feng Shui a sua profissão, eu gosto sempre de contar histórias, porque essa é a realidade do Feng Shui. Eu aqui no podcast até tenho muito o lema de vamos contar histórias reais, de pessoas reais, coisas que aconteceram. Queres partilhar alguma história que tu tenhas assim de Feng Shui, de coisas que tenhas feito na tua casa, e depois os meus alunos primeiro têm que fazer na casa deles e depois é que podem fazer para os outros, ok? E tu tinhas alguma resistência a fazer algumas coisas na tua casa e quando começaste a meter na tua casa aconteceram uma data de coisas. Queres partilhar aqui assim uma coisa super simples que pode acontecer a qualquer pessoa e que deu uma história de Feng Shui vivencial? Sim, posso te contar a história de... Aconteceu em 2021, salvo erro. 2022, acho que sim, não sei reconstituir. Já não sei quando é que foi. São muitas histórias. Já foi depois da pandemia, portanto, finais da pandemia já estavam. São muitas histórias de Feng Shui vivencial. Já não sei reconstituir, tu saberás reconstituir melhor que eu. Eu fui dar com os armários da minha sala, com a louça que estava dentro dos armários da minha sala, a ganhar bolor. O que me intrigou na altura, não é? Fiquei curiosa com aquilo. E estava eu numa de, ok, vamos dar a volta a isto, tirar tudo dentro dos móveis, lavar as louças todas, limpar, ou seja, limpar paredes, essas coisas todas. E de repente recebo uma chamada tua, já não falávamos há alguns meses, e recebo uma chamada tua para me convidar para estar contigo numa das tuas formações e pronto, é mais ou menos isso, ou seja, eu comecei a mexer na casa num sítio onde eu não mexia por motivos pessoais e quando eu mexi tudo começou a desenvolver-se, ou seja, a nível profissional estava bastante parada e a partir desse momento as coisas começaram realmente a bombar. Começaram a mexer, não é? Eu sei que tu já tinhas feito algumas coisas em casa, nomeadamente no escritório, mas basta a mexer, a compreender, a fazer. Eu digo muitas vezes isto, que é nós podemos estudar a parte teórica do Feng Shui, tu já estudas Feng Shui há bastantes anos,
Mas Feng Shui não é uma religião, nós não temos fé no Feng Shui, não acreditamos no Feng Shui. Não dizemos à nossa casa, por favor, envia-me aí uma luz para resolver este problema, mas nós sentimos os efeitos do Feng Shui quando começamos a mexê-lo e a trabalhá-lo na nossa casa. Ele dá efeitos na nossa vida. E eu aí acho que essa é uma das grandes alquimias do Feng Shui, daí o nome do teu projeto ser Alquimia Feng Shui. E eu sinto que é uma das mais-valias que eu dou no curso de Feng Shui Vivencial, que é ou fazes na tua casa ou fazes na tua casa. Exatamente. Tens duas hipóteses, mesma alternativa. Tens duas hipóteses, Esmeralda. Ou arregaças as mangas e mexes na tua casa, ou arregaças as mangas e mexes na tua casa. Entretanto, depois é um processo, é um caminho sem volta, certo? Nós há bocadinho estávamos a gravação, estávamos a falar, vou fechar a varanda, vou fazer obra não sei onde, vou tirar não sei o quê, vou pôr não sei o quê. Portanto, depois é um processo, é um caminho sem volta. Esmeralda, foi um prazer ter-te aqui no podcast. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por fazeres este teu papel de alquimia Feng Shui no mundo. Sabes que eu ultimamente tenho tido muito, isto veio da pandemia, foi uma das coisas que eu acho que trouxe da pandemia, além de durante a pandemia ter saído o livro Dá uma volta à tua casa, transforma a tua vida, eu obrigo um bocadinho, foste obrigada através de mim a dar a volta à casa para transformares a vida, mas eu tenho muito esta angústia que vem de 2020, que é isto tem que chegar a mais casas, as pessoas têm que saber disto. Sem dúvida. Okay? Partilho da mesma opinião. Nós temos que levar isto para o mundo, nós temos que levar isto para mais pessoas. Às vezes intervenções relativamente simples podem melhorar brutalmente o sono, o bem-estar das famílias, ok? Não é só da pessoa que nos chama, é das famílias. E se nós estivermos bem na nossa casa, nós também vamos estar bem na nossa vida, nas nossas relações, sejam elas pessoais, sejam elas profissionais, e começamos a trazer esta energia da tranquilidade e da paz para o mundo. Sim, e eu durante a pandemia tive muito, e o livro veio aí um bocadinho, embora eu já trabalhasse com aquela editora, o livro veio um bocadinho a partir daí também, que é, temos que levar isto para o mundo, para mais casas. E quando eu sinto que o meu propósito é levar isto para o máximo de casas possível, eu penso, Inês, é humanamente impossível fazer isto sozinha. E então plantamos as sementes. Plantamos as sementes para crescer. Então, eu fico muito confortada e muito agradecida quando os alunos se transformam em profissionais, ok? Para já, o sucesso de um curso é mesmo esse, ok, tu pegaste, fizeste, aconteceu e levas para a casa dos outros, mas é também, para mim não é humanamente possível ir a todas as casas, ir a todos os espaços, ir a todos os sítios, mas eu posso espalhar esta semente e a semente crescer, criar asas e voar, que no fundo esta rubrica onde eu falo dos alunos que se transformaram em profissionais, no fundo é isso que acontece, e o que eu sinto é que isto potencia a energia de levar o Feng Shui para mais casas. Entretanto, como tu tens este know-how também da geobiologia, estás na família Feng Shui Vivencial, e quando nós precisamos de geobiologia acabamos também por recorrer. É uma coisa que nós não falamos muitas vezes publicamente, mas nós temos um grupo, que é um grupo só de quem fez o curso Feng Shui Vivencial, de ajuda mútua, de partilha, de levar... Deixa-me só um parênteses aqui, para quem esteja interessado, ou o Feng Shui desperte para fazer a formação. A minha partilha, como tu, como mentora, estás sempre disponível para tirar dúvidas. Mesmo que nós estejamos já a dar consultas, por vezes há casos em que precisamos de mais que uma opinião, não é? Sim. Nem sempre são situações fáceis. E o bom disto é que tu estás sempre disponível, sempre. E isso eu agradeço-te do fundo do coração. Eu também te agradeço, tu também estás sempre lá disponível, e acontece uma coisa no grupo da família Feng Shui Vivencial, é que mesmo que eu até esteja a atender pessoas ou esteja a dar uma aula e eu não possa ajudar numa dúvida, estão lá não sei quantas pessoas que já estão a responder e já estão a ajudar. E o que eu sinto é que acaba por ser um grupo de partilha muito enriquecedor, porque se a Esmeralda vai ao grupo e põe uma dúvida que todos os profissionais têm, não é só os profissionais do Feng Shui que têm dúvidas às vezes, ou às vezes nem é uma dúvida, é
qual é a melhor opção para este meu cliente, como é que eu posso ajudar melhor este meu cliente, e às vezes várias cabeças pensam melhor do que uma. Então às vezes fico muito confortada porque alguém perguntou não sei o quê e já 4 ou 5 responderam. Ok, e é uma partilha que às vezes é difícil encontrar no mundo profissional. Ok? Há uma interajuda entre as pessoas. Sim, há uma partilha. É muito bonita. E uma interajuda, porque na realidade nós, para chegarmos a todas as casas, vamos ter todos que dar muitas consultas de Feng Shui. Sem dúvida. E só dando consultas é que nós vamos aprendendo cada vez mais. E não é uma coisa, Feng Shui não é uma coisa que se fez a formação e que é só aquilo, não. É uma investigação diária. É um estudo para a vida. É um estudo para a vida. É manter-se informada, ler, pesquisar. E às vezes há aquelas consultas mais desafiantes em que até usei uma cura que tive que puxar pela imaginação e pela criatividade e depois vêm mais 3 ou 4 com o mesmo problema e que tu já sabes como é que os vai resolver. Isto é daquelas coisas que só com a experiência. Ok? Que só com a experiência. É claro que a primeira experiência é na nossa casa, na nossa vida, mas a partir daí, se a nossa vida estiver a fluir, os nossos projetos também fluem. Grata, Esmeralda, por estares aqui. Obrigada, não só no podcast, mas também na minha vida. Eu é que sou grata por ter na minha vida também. Terminamos assim o episódio de hoje do podcast. Caso tenhas gostado, partilha com os teus amigos e deixa um comentário. Se quiseres saber mais sobre o meu trabalho, tens todas as informações na descrição deste episódio. Voltamos para a semana com mais histórias reais de pessoas reais.